Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Entraremos hoje no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos e leremos os versículos de 1 a 4. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Interessante que Paulo anteriormente encerra e coloca uma condição de todo ser humano como pecador, seja ele judeu ou gentil, todos são iguais perante Deus nessa condição. Mas ele fala que os judeus têm uma vantagem. Qual seria essa vantagem? Aquela mesma vantagem de uma criança que nasce e cresce em um lar cristão, que nasce com princípios, com valores ensinados nos caminhos de Deus, no conhecimento de um Deus. Talvez falte, mesmo que ainda falte alguma atualização pela palavra de Deus, mesmo que o relacionamento com Deus não seja o ideal, da forma como o Senhor nos mostra em sua palavra, mas ainda assim existe uma vantagem, no sentido de que essas pessoas já estão mais próximas de Deus. Nós vimos também nesse trecho que, ainda que alguns sejam infiéis, Deus permanece fiel. Ainda que todos os homens sejam mentirosos, Deus continua verdadeiro. Em Números, no capítulo 23, no versículo 19, nós vemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Ou ainda em Hebreus, capítulo 13, no versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que o nosso relacionamento com Ele esteja caminhando por uma decisão nossa em direção a uma proximidade, ainda que não estejamos tão perto como gostaríamos, o Senhor Jesus está estendendo a sua mão a cada um de nós. Se você se sente perdido, Ele é o caminho. Se você se sente enganado, se sente acreditando nas mentiras que o mundo nos bombardeia, Ele é a verdade. Se você talvez pensa que essa vida não tenha mais sentido, Jesus Cristo é a vida. E Ele pode te dar o prazer de viver uma vida para sempre com Ele. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.